O senador Marcos Duval está passando por um momento muito difícil. Ele não está em condições de manter a sua família, de manter os seus assessores, devido tudo o que ele tem está bloqueado. Mas o senador Marcos Duval, ele encontrou uma saída e ele fez um acordo. Devido a ele ter feito este acordo, estão o chamando de traidor. Será mesmo que o senador Marcos Duval, depois de tudo que ele tem feito, ele fez um acordo? E este acordo, se ele fez, dá para ele mais este título de traidor? Eu vou trazer para você, para que você possa compreender o que foi que aconteceu. Mas antes, eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da família Visão Cristã. Não se esqueça de deixar o seu comentário e o seu like. E também ative o sininho para que quando eu enviar um vídeo, o YouTube o notifica. Nós vamos trazer algo para você do próprio Marcos Duval. Vamos ver o que ele tem a dizer a respeito deste acordo. Veja o que ele diz. Vamos lá aproveitar para poder esclarecer algumas coisas que a imprensa marrom tem divulgado para enganar nós da direita. E eu estou vindo aqui diretamente para esclarecer. Já vamos começar a desmentir esse troço aí do acordão. É uma coisa, eu vou explicar para vocês por que começaram a jogar isso nas redes. Bom, quando o Davi Alcolumbre assumiu a presidência, o discurso dele foi lutar pelas prerrogativas e defender a Constituição e lutar pelas prerrogativas dos senadores. Quando eu fui aos Estados Unidos, não tinha em nenhum lugar, nenhuma cautelar dizendo que eu estava proibido de me ausentar do Brasil. Não tinha nenhum. E eu tenho outras cidadanias. E assim eu fui passear com a minha filha. Agora ele vai começar a explicar como que se deu o acordão. Este acordão que estão o chamando de traidor. Mas será mesmo que ele é um traidor? É isto que eu quero deixar bem claro para você neste vídeo. Vamos ouvir o que ele tem a falar do início deste acordo a qual se deu. Vamos para o acordão. Não houve acordão. 2 anos e meio nessa luta. 2 anos e meio nessa luta. Quando o Davi foi eleito, e no discurso dele, ele falou que iria lutar pelas nossas prerrogativas, eu fiquei em cima dele. Fiquei em cima dele e os outros senadores também. Agora ele vai falar da repercussão que está dando lá fora a respeito do que está acontecendo com um senador aqui no Brasil. É importante que nós venhamos entender que um senador não pode passar com tudo isto que o senador Marcos Duval está passando. Sabemos que existe proteção para os senadores e deputados, para que eles não possam passar por esta situação a qual ele está passando. Vamos ver o que ele fala a respeito. Conseguimos um número grande de assinaturas, 41 assinaturas. E uma tornozeleira num senador da República que não cometeu nenhum crime e nem tinha sido denunciado de nada, era o absurdo do absurdo. E os órgãos internacionais começaram a pressionar. Inclusive o amigo Marco Rubio. Ele vai falar a respeito do afastamento a qual ele havia feito um pedido, mas não havia sido respondido este pedido. Agora ele recebeu e ele vai explicar. Vamos ouvir. E quando começou a circular no meio político que o senador Marcos Duval teria suas cautelares derrubadas, a primeira coisa que eu fiz para a doutora Gabriela
foi pedir para ela que incluísse pelo menos 30 dias de licença que eu precisava ficar com a minha família, que tem 6 meses que eu não a vejo. A minha mãe no tratamento de câncer, meu pai operou ontem de próstata, então minha filha sendo pressionada pela sociedade, ela adolescente. Então a minha família estava totalmente desassistida, desesperada e preocupada comigo diariamente do que poderia acontecer. Quando então eu falei, olha, independente se cair uma decisão ou todas ou nenhuma, eu quero uma licença de 30 dias para poder cuidar da minha família. Está na hora de eu voltar para cuidar da minha família. São 2 anos, desde 2023 que eu estou nessa batalha. Vocês sabem disso. E tudo que eu dizia está se tornando verdade agora. Então, o Davi Alcolumbre, ele, o Congresso, o Senado, então, autorizou a minha licença durante esse período. Não foi, tem nada a ver com o Alexandre aqui. Nada a ver, absolutamente nada a ver. E as cautelares todas foram derrubadas, menos o passaporte diplomático, que está retido. E agora está escrito que, por enquanto, eu não posso deixar o Brasil. Bom, para mim, isso não importa. O que importava era questão financeira para pagar as minhas contas, pagar a escola da minha filha, prover alimento para minha família e o tratamento da minha mãe, e eu poder ir para o meu estado que me elegeu e aonde eu nasci e onde está minha família. Então, para mim, eram esses os principais objetivos meus. E agora vem o tal acordão. Ele vai falar se houve um acordão ou não. Isto é muito importante, que infelizmente as pessoas ouvem falar e existem gente que é mal intencionada mesmo. E ela quer falar aquilo que agrada os ouvidos das pessoas, principalmente daquelas que querem ouvir aquilo que mais te agrada. Mas será mesmo que este acordo foi feito? Ele vai responder. Não houve acordão. Eu nem sequer me comuniquei com o Alexandre, nem oficialmente, nem por documento. Quem tratou tudo foi a advocacia do Senado e Davi Alcolumbre como presidente do Congresso. A pressão estava grande, agradeço aqui todos os senadores que fizeram uma pressão muito grande, que viram as ilegalidades, os atos inconstitucionais. Então, quando saiu a decisão, eu não esperava que fosse na totalidade, somente a apreensão do passaporte diplomático continua, mas a retirada da tornozeleira, a volta do salário, da verba de gabinete para poder manter o gabinete no Espírito Santo. As redes sociais todas devolvidas, já estava quase 2 anos, só tinha o YouTube, todas devolvidas. Eu falei, meu Deus do céu, que presente. E já tinham protocolado. Antes da decisão do ministro, isso está provado por datas e documentos, eu já tinha protocolado pedido de licença por 30 dias para cuidar da minha família. Minha família estava longe, em desespero, achando que eu poderia ser preso e seguir o que está sendo até hoje feito de injustiça com o Daniel Silveira. Então, eu ganhei um plus. E isso no meio político e jurídico tem questões que eu levaria horas aqui para explicar para vocês. Mas não vou fazer. Agora ele vai falar de quem está trazendo esta notícia e deturpando aquilo que foi feito, porque ele fez sim algo, mas ele não fez esse tal de acordo como ele já falou. Mas o que será que ele fez? Ele vai explicar agora. O que eu quero deixar claro para vocês é que não houve acordão. A esquerda está usando isso para espalhar como se eu tivesse vendido. Não. A Constituição, a nossa lei maior,
e a ela sigo, mas tinha anteriormente, provavelmente um mês antes, um pedido de licença para ficar com a minha família. Mesmo com a tornozeleira, uma licença que eu ia de tornozeleira para lá, eu coloquei o endereço onde eu ficaria, que horas eu ficaria, e pedi essa licença ao Congresso. Foi quando a Advocacia do Senado também pediu essa licença. Bom, então é isso, gente. Como ele negou, na época, há um mês atrás, essa licença, me impedindo de ir para o Estado, a equipe do gabinete, a equipe da mesa e os senadores, aqui eu fico até cauteloso para não esquecer nome, Girão, senador Esperidião Amin, senador Flávio Bolsonaro, o Magno Malta, o Seife, senador Cleitinho, Marcos Pontes, Damares Alves, se vocês lembram de outros, todos saíram na minha defesa e na questão da gravidade da situação. Então, aí veio de presente ontem a queda de tudo. Agora, o que nós precisamos entender, como que se dá? Ele está afastado por 30 dias, mas ele perdeu o cargo? Ele não é mais senador? Ele retornará como senador? Vamos ouvir dele o que ele tem a dizer a respeito deste tempo, porque, como ele disse, ele vai passar um tempo com a sua família no seu estado. Mas ele vai responder. Vamos ouvir do senador Marcos Duval o que ele tem a dizer a respeito. Então, eu não fui afastado como senador, eu não fui impeachmentado, eu não fui impedido, nada. Eu que pedi licença para poder cuidar e dar atenção à minha família, que vem sofrendo as consequências há meses, vamos dizer anos, né? Então é isso. Aqui fica meu agradecimento à Advocacia Geral do Senado, ao presidente Davi Alcolumbre, que cumpriu a palavra que tinha dado a mim, a todos os senadores que no plenário se levantaram para me defender, fizeram petições, fizeram movimentos e tal. Agradeço a cada um de vocês. Então, Brasil, lá não tem só gente que não presta, não. Tem muita gente que presta e muito. E muito. Agora, foi uma surpresa ter praticamente 99% da cautelar derrubada? Lógico que foi. Claro que foi. Agora, o passaporte diplomático está apreendido. Eu não tenho nem dinheiro para nada. A viagem anterior foi dada pelo meu pai americano. Não tem dinheiro para nada. Então, não há problema nenhum nisso. O que é problema era o retorno do salário para poder manter a subsistência da minha família e a tirada da tornozeleira para poder ir e vir. Meu direito de ir e vir. Já que eu não era nem denunciado de nada. Não sou denunciado por nada. Então, a CNN fez uma grande fake news dizendo que a Polícia Federal apresentou uma denúncia contra mim agora e tal, por interferência nas investigações. Só que, como eu disse, lá na época, eu já dizia e mostrei, comprovei, que eu fazia parte do Conselho Administrativo do Congresso, que tem as prerrogativas de investigar, e não essa narrativa de ter atrapalhado ou tentando impedir, nada disso. Então, está esclarecido, não houve acordão, não havia motivo de fazer acordão, porque há provas e documentos mostrando que eu já havia pedido licença bem antes da queda dessas cautelares, graças ao Davi Alcolumbre e à Advocacia do Senado Federal, liderada pela doutora Gabriela. É isso, gente. Como acabamos de ver, o senador Marcos Duval, ele responde aquilo que estão o acusando, dizendo que ele tem feito um acordo e este acordo dá para ele este título, ou seja, mais uma vez dizendo que ele é um traidor. Segundo aquilo que ele acabou de dizer,
foi o senador presidente que o chamou e conversou com ele. É o senador Alcolumbre, seu amigo por sinal. Ele havia feito já um pedido de tirar umas férias para ver os seus familiares e não foi dado para ele isto, mas agora ele recebeu. Alcolumbre deu para ele, junto com alguns senadores que estavam ali junto com ele, fazendo esta petição para o ajudar. Então, o senador presidente, conversando ali, o Senado deu para ele esta condição. Então, agora, ele está apto a poder ir viajar e não é um acordo feito com aqueles que muitos estavam imaginando e o chamando de traidor. É preciso que nós venhamos compreender a verdade dos fatos e não entrando naquilo que falam e saindo falando para os outros. É importante de nós sabermos a verdade e não é outra pessoa que vai dizer para nós aquilo que acontece com ela, a não ser ela própria, como você acabou de ouvir do próprio senador Marcos Duval. Eu espero que você tenha entendido. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.